Boa tarde. Prosseguimos hoje a série de conversas individuais com os principais partidos com atividade de representação no Conselho de Vier do Minho. Depois do CDS-PP, hoje em destaque o partido Chega. Recordamos, o partido Chega é um dos partidos emergentes no espectro político do país após as eleições de 2019. Foi criado a partir de pequenos grupos dentro do Partido Social Democrata por André Ventura em 2019. Foi em 2019 também que se realizou a inscrição no registro dos partidos e que foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Situado no campo da direita radical, o Chega assume-se como um partido nacionalista e conservador, com um programa liberal na economia, sendo o seu espectro político definido por alguns politólogos como sendo de direita a extrema-direita ou populista. Nas eleições legislativas de 2019, conseguiu 1,29% dos votos, elegendo André Ventura, que foi, como dissemos, o presidente e fundador do partido como deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Tem atualmente o segundo grupo parlamentar na Assembleia da República, com 60 deputados, tendo sido a força com o terceiro maior número de votos nas eleições legislativas antecipadas de 2025, com 22,76%. Em 2024 elegeu um deputado para o Parlamento Europeu e foi anunciado que iria integrar o novo grupo parlamentar do Parlamento Europeu chamado os Patriotas pela Europa. O líder do Chega, André Ventura, foi à segunda volta nas recentes eleições para a presidência da República, realizadas no dia 8 deste mês de fevereiro, e perdeu para o candidato posicionado à esquerda, António José Seguro, com uma diferença de mais de 50% dos votos expressos, 68% para André Ventura, para António José Seguro e 33% para André Ventura, em números redondos. Recordando, nas legislativas antecipadas, elegeu 5 deputados no Círculo Eleitoral de Braga e no Conselho, nas eleições autárquicas de 2025, elegeu um elemento para a Assembleia Municipal. Para fazer então a análise da situação política atual, da vida do partido e da atividade do Chega, convidamos e temos em estúdio André Lopes, o coordenador local de Vier do Minho, do partido Chega. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Obrigado, O Chega continua a ser, como alguns dizem, o partido de um homem só. André Ventura. É sim, começando por aí, se fosse o partido de um homem só, como se diz e como se dá o rótulo ao Chega, não seria o partido com mais candidatos autárquicos do país. Tivemos autarcas em todas as câmaras e acho que isso já é por si só uma vitória. Mas o partido é muito visto pelo seu líder. Exatamente, o partido é muito visto por nosso líder, por causa de audiências nas entrevistas. Um exemplo, as audiências nas entrevistas, claro, os canais vivem de audiências, como sabemos, e acho que não temos político que dê mais audiências hoje em dia em Portugal senão André Ventura. E essa é essa exposição e essa representação, digamos, na comunicação social é a chave do êxito do Chega, do êxito eleitoral que teve, por exemplo, em 2025? Não só, até porque a comunicação social, como se vê, costuma tentar boicotar qualquer ideia do Chega e do André Ventura. Há quem diga que não. Há quem diga que não, mas essas pessoas não sei que ideias é que têm e que canal é que estão a ver, porque está mais que na cara que tentam fazer de tudo, até pelas interrupções constantes que fazem ao nosso líder e por o colar, até você fez isso agora, nos colar ao partido de extrema-direita. Ainda não percebi o que é isso, estou no partido há sensivelmente 5 anos. Os partidos com quem se liga são da extrema-direita. A nível europeu, inclusivamente, foi André Ventura foi convidado para a posse do presidente atual dos Estados Unidos, quem titula, que é considerado também um homem da direita. Direita. E é da direita americana. Direita, ok, direita.
mais uma vez, mais quem radical, é que intitula... Mas mais radical, como se sabe. Exatamente, medidas radicais, é completamente diferente. Quem é que intitula o Chega de extrema-direita? Comentadores, jornalistas, espectros políticos de esquerda. Eu que saiba, uma direita conservadora não tem porquê ser uma extrema-direita. Aliás, já dissemos várias vezes, até já estamos cansados de dizer em estações televisivas, em rádios e tudo, que nós somos um partido de direita. Direita conservadora, direita. Nunca metemos o extremo em lado nenhum. Mas é extremo, por exemplo, essa aparente ou evidente aversão aos imigrantes e aos cartazes de que foi objeto. Temos medidas que ninguém tem coragem. Nos tribunais. Temos medidas que ninguém tem coragem de assumir. Isso sim, são medidas que para alguns são medidas um pouco radicais e daí sermos colados a um extremo, coisa que quem hoje em dia em Portugal tiver 2 dedos de testa, acho que é o que nós precisamos para o nosso país, para o bom funcionamento do nosso país, que é o que nós não temos tido nos últimos anos. Nós precisamos de medidas concretas e deixar de jogos moderados. Mas como? Mas quer dizer o quê? Por exemplo, Portugal não é para o Bangladesh ou coisas assim? Os ciganos, Portugal não é o Bangladesh e eu não sei onde é que está aí a dúvida. Não sei onde é que está aí a dúvida. Portugal é Portugal, Portugal não é o Bangladesh. Mas os homens e mulheres que emigraram para Portugal do Bangladesh são perigosos para o país? Que emigraram de Portugal para o Bangladesh? Acho que não. Qualquer imigrante se procura adaptar ao país de acolhimento. E foi o nosso caso quando emigramos. Os portugueses adaptaram não tentaram mudar de culturas, não tentaram mudar de religiões, não tentaram implementar os seus próprios beliefs. Mas implementam as suas próprias crenças, como nós, os portugueses, quando vão para a França, procuram as igrejas católicas, os que são católicos, procuram outras igrejas. E a França é o quê? A França é um país europeu. É um país europeu, mas com matriz católica. Aqui nós somos um país laico. Tudo muito bem. Em termos constitucionais. Tudo muito bem. Desde que isso não implique os contribuintes pagar para outras religiões, está tudo bem. Mas esclareça. Os nossos contributos. Mas os nossos contribuintes estão a pagar para outras religiões? Então, não deviam pagar sequer. As mesquitas foram criadas como? As mesquitas em Portugal, com que dinheiro é que foram criadas? Muitas delas. Como os apoios às igrejas. A Igreja Católica também são feitos pelo Estado. Mas nós somos de matriz cristã. Nós não somos de matriz islâmica. E uma forma de integrar não é exatamente proporcionando que os imigrantes se sintam bem em Portugal? Primeiro, quem se tem que integrar ao país em questão não somos nós. É as pessoas que vêm e têm que ser acolhidas. Tudo muito bem. As pessoas têm que ser acolhidas. Mas têm que respeitar a matriz cristã, porque é a nossa matriz. Mas não tem que não tem que acolher. Não tem que assumir a religião. Daí nós somos laicos. Mas não temos que mudar de religião quando mudamos de país. Mas também não temos que mudar o nosso país para apoiar a religião deles. E o país muda? Está a mudar com eles? É assim. Se nós somos cristãos e eles estão a querer implementar a sua própria crença, a sua própria crença, mas entre eles, naturalmente, para a viverem como nós vivemos quando estamos fora. Isso já interfere com a nossa sociedade. Porquê? Os nossos terrenos. Onde é que eles criam as mesquitas? Quem é que paga as mesquitas? São os portugueses. Quem é que pagou o lugar das igrejas? Quem é que pagou o lugar das igrejas? Mas nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E os outros não podem ter aqui? E os outros não podem ter igrejas aqui? Sim. Então que as paguem. Que as criem. Que comprem eles comprem eles os terrenos para as erguer. Mas pergunto-lhe outra vez, mas não é de bom acolhimento
apoiá-los naquilo que são também as suas crenças. Isso não é contradizer a natureza católica já tentou do país. pesquisar os apoios a católicos cristãos no Bangladesh, por exemplo? Qual é o apoio que eles nos dão para criar lá igrejas, para criar lá, sabe? Quer saber qual é o apoio que nós temos? Mas a Europa não é não se quer uma sociedade ou um conjunto de sociedades ou países humanistas. Um conjunto de sociedades e países humanistas dentro das nossas regras. Isso não é o respeito do homem e das dentro das nossas regras também. Ninguém vem para aqui mudar regras. Nós temos as nossas regras e já temos há muito tempo. Mas eu vou insistir, mas eles não querem mudar regras, querem apenas viver a sua religião. Se tiverem apoio para isso, melhor. Se não tiverem, procuram fazê-lo, não é? Exatamente. Nós não temos que apoiar, já estamos a apoiar, inseri-los na nossa sociedade. Estamos a apoiar, dando trabalho. Também precisamos deles. Exatamente. Ninguém aqui disse que não precisamos deles. Agora, nós não temos que... Os nossos contribuintes não têm que estar sujeitos a pagar coisas para incluir as pessoas na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade e já temos há muitos anos. É assim, os nossos portugueses, quando foram para fora, eu que saiba, respeitam as regras e as culturas exteriores. Claro que também tem as comunidades portuguesas e elas juntam-se, mas não são apoiadas por nenhum governo, que eu saiba. Nem são pagas para nada, nem têm dinheiro. Mas são integrados até ao facto de hoje há portugueses que são eleitos nas autarquias. E não vamos comparar um tipo de imigração com outra. E que se integraram bem na sociedade. Exatamente, e não vamos comparar, porque, vamos lá ver, os portugueses, quando foram para fora, não foram bater à porta da segurança social de nenhum país. E nós temos aqui, hoje em dia em Portugal, de 1.700.000 imigrantes, estamos com 800.000 sem saber se trabalham, se não trabalham, se descontam, mas isso não é falha, como é que vivem. Mas isso não é falha dos nossos serviços. Exatamente, é falha da nossa... Então não é problema deles. Não são eles que criam o problema, nós é que não o resolvemos, não é? Nós é que não somos capazes de... Exatamente. Atenção, a culpa também tem sido da nossa governação atual, anterior e anterior à anterior. Isto é durante os anos nós chegamos a este ponto. Não foi agora. E algumas vezes por responsabilidades nossas ou de empresários nossos que aceitam e outras vezes aceitam trabalhar. Exatamente, aceitam trabalhadores porque não querem pagar e não pagam aos nossos e os nossos têm que emigrar. É tão simples quanto isto. Nós temos os trabalhadores, mas 30% dos jovens nos últimos 2, 3 anos emigraram. Porquê? Porque não querem estar sujeitos a receber um salário mísero que nem dá para viver. Vou dar um pequeno exemplo. Hoje a estimativa média para viver em Portugal anda à volta dos 1.600 euros. E estamos com um ordenado mínimo de 860. E acho que não dá para viver, não dá para comprar uma casa, não dá para... E depois, cada vez mais, as dificuldades à conta da nossa governação. É habitação mais cara, é comida mais cara, compras mais caras. Mas isso não se vê uma proposta do Chega, por exemplo, para a construção de habitação social ou habitações de renda controlada em que o Estado... O Chega foi muito claro a isso e eu posso dar um exemplo. O Chega foi muito claro nisso. Hoje em dia, as pessoas para construir uma casa demoram cerca de 2 a 3 anos. E não é por falta de capital. Porque pode ter o capital todo do seu lado. Não é por falta de capital, é à conta da burocracia. E num país onde temos falta de habitações e dificuldades com habitações, é impressionante a carrada de burocracia que metem à volta dessa situação, nomeadamente da construção e da habitação.
é ridículo ter a burocracia que temos hoje em dia para construir uma casa. Uma casa demora a um português, hoje em dia, mesmo que tenha o terreno em seu nome, mesmo que tenha o dinheiro para construir a casa, demora à volta de 2, 3 anos para construir uma única habitação. Mas estamos a falar de pessoas com dificuldades em construir uma casa e que precisariam, como nós temos aqui um exemplo, em Vieira do Minho, ali na Avenida João da Torre, de casas com renda acessível a pessoas com ordenados mais baixos, sobretudo os que vivem do ordenado mínimo ou pouco acima disso. Eu próprio tinha uma proposta para Vieira do Minho nesse sentido. E a proposta era conseguir as famílias, porque há famílias já há 30 anos a morar numa habitação social e algumas dessas famílias já têm capacidade para comprar a própria habitação social. E ela deve ser vendida. E com esse capital, vamos lá ver, com esse capital criar novas habitações sociais para ajudar outras pessoas, para não estarmos 30 anos a ajudar os mesmos sem ajudar depois o próximo. Mas porque então, vai chegar a um ponto que as pessoas vão se instalar, aquilo vai ser a casa delas, e não querem saber. Isso seria um mundo ótimo, considerando que nós... Chama-se isso evolução. Nós vamos a evolução dos vencimentos e da capacidade das pessoas para construírem a sua própria casa. Exatamente. Mas se as pessoas tiverem uma casa em condições com renda mais acessível e não tenham ordenados acima da média, digamos... Voltamos ao mesmo assunto. Não podem viver enquanto puderem, enquanto quiserem. Voltamos ao mesmo assunto. A falta de construção de habitação torna o mercado muito, muito fraco e pouco acessível. Nós, neste momento, temos 10 pessoas para uma casa. E nós tínhamos que contrariar isso fazendo o oposto. Com construção, tínhamos que ter 10 casas para uma pessoa. Aí os preços baixavam, as rendas baixavam. Porque tanto os proprietários iam ter que baixar os preços para conseguir captar essa pessoa que está à procura. Mas é isto que o Chega isso é o mercado. Mas é isso que nós defendemos já há muito tempo. Se nós vamos ver os apoios que o Chega tem, nós vemos, por exemplo, a família Champalimau, que foi uma família do antigo regime, digamos assim, uma das famílias... podemos dizer até protegidas ou privilegiadas pelo antigo regime e que são apoiantes do Chega. Esperam, se meterem no imobiliário, esperam que aconteça isso, que o Estado ofereça casas a preço baixo. Exatamente. Ou preferem, como qualquer construtor, construir para ganhar dinheiro? Não, nós somos é assim, os construtores têm que ganhar dinheiro. Naturalmente. Negócio é negócio. Os construtores têm que ganhar dinheiro. Até a construir, como é que nós fazemos? Casas de habitação social. Exatamente. Como é que nós fazemos que esse preço baixe? É tendo abundância na construção. Porque se nós não temos abundância na construção, como eu lhe expliquei, vão ser 10 pessoas à procura de uma casa. Isso vai tornar o preço inacessível. Isso vai aumentar o preço e o que nós queremos é o oposto. Queremos ter 10 casas para uma pessoa. Logo, essas 10 casas vão ter que baixar o preço até que essa pessoa ache acessível para comprar. Isto é um mercado. Isto é o mercado habitacional. Mas o mercado não tem funcionado assim. Não tem que funcionar assim. Porque o Estado não cumpre a sua parte. Carrega de burocracia todas as construções, todas as habitações. Mas é só por burocracia que as pessoas não constroem a casa. Se alguém quiser construir uma casa... Vou dar outro exemplo. Burocracia. Não ultrapassa a burocracia, PDM, mesmo demora algum tempo. PDM, terrenos verdes. Terrenos verdes por todo lado. Não dá para construir em lado nenhum. O que eu acho que é uma barbaridade. Nós temos terrenos, temos muitas pessoas que são impedidas de construir porque tem que ser ali. Hoje em dia... Mas não é natural que haja ordenamento? Constrói-se onde se quer? Não, é natural que haja ordenamento. Mas hoje em dia, isso faz parte tudo do negócio, um negócio imobiliário. Hoje em dia, um terreno de construção custa à volta... Aqui, eu estou a falar aqui em Vieira só, custa à volta de 50 a 60 mil euros. E depois, quem é que constrói a casa?
Quem é que tem dinheiro hoje em dia para construir uma mas casa? voltamos ao mesmo, o Estado deve, pelo menos àqueles que têm mais dificuldades, de favorecer-lhes casas e àqueles que com, têm com terrenos, condições a preços e mais aqueles acessíveis. que têm terrenos herdados, terrenos deles, e dá-lhes a oportunidade de construir uma casa nesse terreno, fazer de tudo para que aquilo deixe de ser uma zona verde e passe a ser uma zona habitacional. Porque nós neste momento nós temos... Mas voltam mesmo, mas e o ordenamento? Exatamente, com ordenamento. Se eu tenho um terreno numa elevação, por exemplo, e quero construir lá, devo construir? Claro que não, mas cabe a si tentar amenizar o terreno para conseguir construir lá. Isso cabe a si. Mas e o município? O município tem que passar a licença, mas agora não é constantemente licença disto, licença daquilo, e licença do outro, e burocracias, e bota para aqui, e bota para acolá. Eu neste momento, eu comprei um apartamento, eu até vou falar de um caso que conheço bem, que é o meu. Comprei um apartamento e deixo aqui mesmo aos ouvintes da Rádio Alto Abe para ter noção disto. O meu apartamento é novo, eu não tive burocracia, quem teve foi o construtor. O construtor teve muita burocracia, até que eu já podia estar lá a viver há mais de um ano e só estou lá a viver há pouco tempo. E eu vou dar um exemplo, não vou dar o meu caso concreto, vou dar um exemplo. Para uma pessoa que tem que pagar 250 mil euros de valor final do apartamento, 25 mil para a entrada, para um banco, 25 mil. E esquecem-se sempre de dizer o imposto de selo, o IMT, e sabe à volta de quanto é que fica só para uma pessoa? Porque se forem duas tem que pagar os dois. À volta só para uma pessoa, de um apartamento de 250 mil euros, fica 15 mil euros de impostos. Por isso você, para comprar um apartamento, tem que ter 25 mil mais 15 mil euros de impostos. São contas excessivas. São muito excessivas para os ordenados de hoje em dia. Quem pedir um empréstimo pode pedir, por exemplo, isenção do imposto municipal sobre imóveis até ao máximo 10 anos, se eu não estou errado. Não, 3. Só são 3 anos. 3 anos. 3 anos que foi o meu caso. De qualquer maneira é um benefício. Sim, é um benefício, mas porquê é que nós temos que pagar o imposto municipal sobre imóveis? Porque sem impostos o Estado não vive. Não é? Essa é uma boa questão, porque o Chega também defende a isenção desse imposto. Na perspectiva do Chega, digamos que é a que defende, de onde é que vêm as receitas do Estado? Bem, atenção, você ao pedir um empréstimo e ao pagar os impostos que eu acabei de referir, já tem receita do Estado. E durante o empréstimo, você está a pagar ao Estado. E do seu salário, caso não saibam os portugueses, mas eu vou dizer, mais de 50% do valor do seu salário vai para o Estado. De onde é que vêm as receitas do Estado? Mais receitas para o Estado? Não, portanto, as receitas vêm dos impostos. Os impostos são necessários. Eu ia acabar com impostos. Não. O Chega acabaria com os impostos? Não, mas os mínimos. Pelo amor de Deus. Nada funciona em Portugal e os impostos estão altíssimos. Nós na OCDE somos um dos países com mais impostos na OCDE. Nós estamos em terceiro lugar a contar de baixo. Mas, de qualquer maneira, os impostos são necessários. Quando muito considera que os impostos são necessários, mas estão pesados. Em Portugal então nem se fala. Em Portugal, nós estamos neste momento a viver para pagar ao Estado. Então, nós estamos neste momento a viver para pagar ao Estado. Olha, metade do seu ordenado, mais de metade do seu ordenado. Isso não é excessivo. Não é excessivo, mais de metade do que você sua e faz durante o mês vai para o Estado. E porquê? E para quem? Porque, vamos lá ver, não há habitação, não há saúde, não há educação, não há nada em Portugal. Mas onde é que esse dinheiro vai para o Estado? Sim. No seu ordenado desconta para a sua reforma, não é? Você desconta para a Segurança Social, para a sua reforma se lá chegar.
Desconta para a Segurança Social. Com certeza, sim, naturalmente. Já tomou o seguro, não é? Exatamente. Desconta para a Segurança Social, desconta para o IRS, desconta 23% de IVA porque você é o consumidor final de tudo o que compra. Temos que meter isso em cima da mesa. Mas isso é imposto, quer dizer, o que lhe tiram do ordenado é o desconto do IRS, se tiver. Sim, mas nós temos que pôr se tudo em cima da coberto mesa. Por isso, Temos que pôr também tudo em cima da desconta mesa. para a sua aposentação e IMI. Eu vou desconta- continuar com desconta impostos, que é para as pessoas. Acho que as pessoas precisam mesmo de ter uma grande noção sobre isto. IMI. Mas o IMI é normalmente uma vez por ano. Sim, assim como o IUC. O imposto do automóvel. Sim, que está nos valores que está e as estradas nacionais de Portugal estão como estão. Acho que o IUC também serve para isso. O ambiente também está como está, também pelo uso excessivo do automóvel, em alguns casos. Também mas por esta razão, ou não? Mas à conta de nós queremos melhorar o ambiente, esquecemos de melhorar a vida do ser humano. E então temos agora as calamidades atribuídas a essas alterações do clima resultantes Todos os países deste têm as nosso suas viver, calamidades. não só dos automóveis. Não A é? China polui 33% da pegada mundial e não estou a ver eles importados em reduzir. Mas E vai ser Portugal que vai fazer a diferença. Mas nós não somos chineses. Exatamente, mas vai E não ser Portugal que vivemos vai na China. fazer a diferença no mundo. A poluir 0,3 Mas então- 0,3 da pegada do mundo. Mas então não está de acordo o Chega, quer isso dizer que o Chega não está de acordo com que os Estados tomem medidas para descarbonizar, como se diz. O Chega com está um de horizonte. acordo. O Chega não está de acordo com exageros. E Nós qual é o exagero? estamos a priorizar o ambiente e estamos a esquecer dos seres humanos. Estamos a esquecer do nosso país. Por exemplo, o apagão. O apagão, se nós tivéssemos ainda disponível a central de Sines, tinha demorado muito menos tempo. Nós estamos a esquecer que nós, por vezes, isto precisamos porquê? de... E isso porquê? Porque é que dos não temos a recursos. central de Sines? Isto porquê? A central de Sines, porque pelos vistos poluía demasiado. Só que como há central de Sines, Espanha tem umas 15. E não estou a ver eles preocupados em acabar com isso. Mas isso significa que nós, na chamada transição energética, fizemos pouco. Não, nós fizemos demais. E esquecemos-nos que se calhar íamos precisar desse recurso. E agora estamos a pagar por termos feito demasiado. Mas Isso é uma agenda, isso isso são é todos- tal isso são Agenda to- 2030, que deve conhecer bem, eu também conheço. Isso é chamada Agenda 2030, que não é... deve existir. Não. Na nossa opinião, a Agenda 2030 só serve para benefícios de outros países. Esse é o discurso, por exemplo, de Donald Trump. É o discurso... É assim. Não se concorda com tudo. Eu não concordo com tudo do que o meu colega pensa. Aquele não concorda com tudo o que o colega pensa. Acho que a 100% com o nosso partido posso não concordar com uma outra coisa, mas concordo com a maioria das coisas. Eu concordo com algumas opiniões. Não tenho que desgostar de uma coisa porque não concordo. Isso chama-se democracia. Todas as opiniões contam. Até as mais malucas podem ser as melhores. Isso chama-se democracia. Nós somos um partido democrático. Ao contrário do que dizem, nós somos um partido democrático. E nós achamos que, por vezes, o PSD diz uma certa. Por vezes, o PS diz uma certa. Até que no Parlamento depois votamos ao lado deles. Quando têm razão. Quando... E vem de encontro aos interesses que o Chega defende. É benéfico para as pessoas. Nós não queremos benefícios para o Chega. Mas quer, como diz, e afirmações de André Ventura no final da segunda volta, não tendo vencido, é justo dizer que os portugueses me colocaram no caminho para governar. Sim, isso... Acredita que este resultado eleitoral das presidenciais se vai refletir em futuras eleições legislativas, por exemplo? Sim, até lhe digo mais. Tenho presenciado redes sociais, comentários, falado com pessoas que
só não votaram nele porque querem que ele seja primeiro-ministro. Não queriam que ele fosse presidente da República. E algumas pessoas não votaram nele porque eles querem mesmo que ele seja primeiro-ministro. Não devem ser muitas. Não devem ser muitas. Ou... Eu, nas opiniões que tenho ouvido, claro que não falo com, mas como é que, com muita gente, mas com as pessoas que eu tenho ouvido... É realista pensar isso, sabendo nós que os resultados da segunda volta, quer para um, quer para outros candidatos, resultam de candidatos, de votos de eleitores que normalmente não votam no partido ou na fação política representada pelo candidato. Tendo em vista que, por exemplo, que se juntaram todos. Levou votos do PSD, levou votos do DL. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Era sobre isso que eu ia falar agora. É o que diz a análise dos resultados. Era o que eu ia falar agora. Tendo em conta que se juntaram todos contra um homem só, é verdade, não é preciso estar nas televisões, está na comunicação social, toda a gente apoiou o António José Seguro, toda a gente 2 milhões apoiou. De votos, portanto não se juntaram todos. Teve 2 milhões de votos, não se juntaram todos. Daí ele não teve, foi os apoios que esperava. Os apoios? Que apoio é que ele teve? Ele não teve, disse eu, não teve apoio de ninguém. Teve o apoio do Chega, por exemplo, teve o apoio de alguns elementos do IEL, da IEL. Do Passo Coelho. Provavelmente. Não veio a público, mas acredito que o Passo Coelho nos apoiava, muito de certeza. Mas é realista perspectivar isso e fazer uma afirmação destas. Que, aliás, vendo o resultado, eles não se vão poder juntar todos. Os partidos para as legislativas, não há segundas voltas. Eles não se podem juntar todos contra uma pessoa. E vendo os resultados, é provável que haja uma mudança em Portugal. Até porque nota-se nos portugueses... Então seria para o PS, que teve 4 milhões de votos. O candidato... Acho que as pessoas não têm memória curta. Acho que as pessoas não têm a memória curta. E agora com os casos dos fecheiros, acho que as pessoas não têm a memória curta. Mas casos também o Chega tem muitos. Também Chega tem muitos. Mas o Chega afasta-os. Não tem no Parlamento. Aqui toda a gente está sujeita a estas coisas. O que reflete um homem é como é que atua depois disso acontecer. E temos visto que há diferentes tipos de atuação. O Chega simplesmente teve os casos que teve, afastou-os. Já não está. O Chega foi um partido que cresceu muito rápido, está sujeito a isso, como está o PS, como está o PSD. Acontece. Só que o que aconteceu nos outros partidos foi o que não aconteceu no Chega. Eles estão na bancada, eles estão no Parlamento. Nós tivemos casos e eles mantiveram-se no partido. Eles estão no partido. O Chega afastou tudo. O Chega, ao mínimo... Mas alguns afastam-se apenas por conflito com o próprio partido. Sim. Há gente que muda de opinião. Há gente que ou não gostou da forma como foi tratado, ou não... Mas isso acontece em todos os partidos também. Até porque nós temos uma massa grande do PSD. E eles zangaram-se com o PSD, ou não foram nas ideias do PSD, ou se calhar chegaram a refletir e chegaram ao momento que disseram não, o PSD afinal não é direita, é uma esquerda disfarçada. E não podem essas pessoas, militantes ou apenas eleitores do PSD, retomar o voto no PSD? Não podem também mudar? É sim. Eles mudar até mudavam, mas já viu como é que está a governar o Luís Montenegro? Já viu o que é que tem feito? Já está uma ministra demitida e a da Saúde já tinha que ter ido. E andamos nisto. E demito-me e os portugueses que desenrasquem. Ela demitiu-se no meio de uma calamidade. Nós temos a Ministra da Administração Interna a demitir-se. Mas o Ministério não fica sem tutor, não fica sem ministro. O Primeiro-Ministro assume supostamente o tutor que lá estava era o tutor da experiência. E agora ficamos com um tutor com menos experiência. Se já estava mau, se a calamidade já estava má, então agora
vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como se comporta o tempo. Exatamente. Se calhar é melhor dar sol. André, o tempo vai andando e temos de falar de Vieira do Minho. Temos aproximadamente 12 minutos para falar de Vieira do Minho. Okay. O Chega elegeu nas últimas autárquicas um eleito. Que visão tem do Conselho neste momento? Neste momento vejo o Conselho muito parado. Para quem era tão ambicioso, o Presidente da Câmara falou várias vezes no discurso dele de ambição, de querer, de vontade. Mas só vai em 100 dias de mandato. Tudo muito bem, mas vejo pouca ambição, não é mesmo? Vejo muitas reuniões, muitos videozinhos bonitos, e o que realmente as pessoas precisam é da ação. E vejo pouca ação. Para os vídeos, para as reuniões, para tudo que eu tenho visto em volta do novo Presidente, que desde já desejo-lhe sorte para o mandato dele e muita força, e espero que seja mesmo ambicioso, porque eu estou aqui, não estou a representar um partido, eu estou a representar Vieira do Minho, como já disse e volto a repetir. Quando eleito no Conselho. Volto a repetir, assim que fomos eleitos, que não fui eu que fui eleito, foi o Telmo, mas assim que fomos eleitos, nós pusemos de parte logo a bandeira do partido. Partido é para ser eleito. A partir daí funciona a bandeira de Vieira do Minho. Nós estamos aqui a trabalhar em conjunto para Vieira do Minho. E onde é que nota a falta de ambição? No terreno, no próprio terreno. Nota a falta de ambição no próprio terreno. A Feira do Fumeiro, pelo que eu soube, correu bem, pelo que eu vi, correu bem. Era a primeira ação, assim, que eu diga importante desta nova presidência. Correu bem, mas, em contrapartida, continuamos a ter as infraestruturas públicas, praticamente todas. A quais se refere, em particular? Está-se a referir a quase todas, mas a quais Pavilhão municipal. O pavilhão municipal, piscinas de Vieira do Minho. A piscinas exteriores ou interiores? As exteriores ainda não tive a oportunidade de lá passar. Parque campismos, balneários, por exemplo. A escola, ainda não foram resolvidas as pontas soltas que ficaram na escola. Mas no parque de campismo, nas piscinas, no pavilhão, são questões de manutenção. Sim, questões de manutenção que já se arrastam há muito tempo e que já é acaba por ser uma vergonha ter aquilo da forma que está. Eu falo de situações mais concretas, chove dentro das piscinas. Temos equipamento elétrico dentro das piscinas. Acaba por ser perigoso. Temos equipamento de danificação das piscinas. Vamos comprar novo. O seu, digamos, o eleito do Chega já teve, na Assembleia Municipal, já teve a oportunidade de intervir nesse sentido? Não, porque da última vez quem foi à Assembleia até fui eu. E interveio nesse sentido? Nessa Assembleia estávamos a falar de orçamentos e não tive hipótese. Mas há um período antes de ordem do dia para tive hipótese de intervir, porque ainda não tinha o trabalho feito. Ainda não estava com o trabalho feito, não tive hipótese de intervir, mas vamos intervir com certeza na próxima Assembleia, quando se falar de assuntos mais relevantes do que se falou na última Assembleia, porque na última Assembleia foi um assunto de orçamento e de taxos de lugares na Câmara. Mas de qualquer modo há um período antes da ordem do dia em que exatamente, há o período os eleitos podem intervir sobre assuntos de interesse para o Conselho. Exatamente, há esse período, como já lhe disse, ainda não tínhamos tudo o que queríamos, agora temos concreto, com fotos, com tudo, com provas dadas, com tudo. A central de caminhonagem, esqueci-me de falar, aquilo parece que caiu lá uma bomba na central de caminhonagem. Mas a ideia de requalificar não lhe agrada? A ideia de requalificar isso tudo e de, em algumas zonas públicas, falo mais na central da caminhonagem, ter câmaras monitorizadas pela Polícia Municipal.
Porque é uma zona esquecida e de fácil vandalismo e vandalismo constante. Temos vidros partidos, paralelos fora dos sítios, casas de banho nem se fala, está tudo partido e talvez com uma câmarazinha lá, porque até dava mais segurança a quem apanha autocarros e assim, porque aquilo é uma zona, parece meio esquecida, e podiam monitorizar, a Polícia Municipal podia ter acesso a essas imagens e assim acredito que não vandalizassem mais do que o que já está. Mas e dentro disso, onde é que, daquilo que são essas notas e esses reparos, onde é que até onde o Chega está disponível para a colaboração com os eleitos da maioria do PS? Ou com os eleitos da Câmara, portanto, melhor dizendo. Assim que me digam que querem avançar com a manutenção às infraestruturas públicas, é aceito. Claro que é aceito. E propostas? Não, as propostas é a manutenção às infraestruturas públicas. Nós, antes de fazer algo novo, nós temos que olhar para o que já temos e requalificar o que já temos. Eu não vou andar a criar lojas de cidadão, a investir mais 3 milhões ali, mais 2 acolá e deixar a apodrecer o que temos. Nós temos primeiro que cuidar do que temos. Mas aquilo que está anunciado e que foi já anunciado relativamente, por exemplo, o Vieira Nascer, ou Vieira sim. como Vieira mais vida. Mais vida, sim. Vieira mais vida. Sim, concordamos. Tem a ver com a natalidade. A natalidade é uma das bandeiras do nosso partido. Claro que concordamos. E concordamos, sobretudo, que seja para todos o recém-nascido Vieira do Minho. Porque antigamente havia aqui uns apoios que era consoante os ordenados dos pais. E mais, esse programa Vieira Mais Vida podia abranger mais umas coisas. As creches em Vieira do Minho. Esse programa Vieira Mais Vida podia alastrar para as creches em Vieira do Minho. Para garantir que nenhum pai... E não é aí que falta o Governo Central também? Exatamente, também falta nos apoios aos municípios? Sim, falta o Governo Central, mas tem Vieira do Minho com à volta de 50%, de 50 nascimentos por ano, tem mais que condições, com 2 creches, de ter lugar para toda a gente. Por amor de Deus, não estamos a falar de nenhuma cidade, nem nós temos 2 creches em Vieira do Minho e temos mais condições para ter lugar para toda a gente aqui em Vieira do Minho. Agora, a vontade é que não sei como é que é, e nós temos que ter lugar, nós não podemos deixar os pais de fora, nós não podemos deixar os pais sem trabalhar porque o filho não tem lugar na creche, isso é impensável. Já está mal de empregabilidade aqui em Vieira do Minho, agora o pai tem que deixar de trabalhar ou a mãe... Propostas para a empregabilidade aqui em Vieira do Minho, chega? Nós temos que alargar o mercado, acabar com burocracias é uma delas, acabar com burocracias às empresas é uma delas. Baixar o imposto às empresas é uma delas. Extinguir o IMI é uma delas. Nós queremos extinguir mais impostos, que é para captar até investimentos estrangeiros. Não é só empresas portuguesas. Os estrangeiros também podem vir para aqui investir. Mas com esta carrada de impostos, ninguém vai querer investir em Vieira. Mas no concreto e em termos gerais, e num minuto final? Nós temos que começar a falar com administrações. Nós temos que falar com administrações hoteleiras. Então temos tantas casas de alojamento local e tudo, e não temos um verdadeiro hotel em Vieira do Minho, uma infraestrutura enorme. Olha, temos uma empresa que foi afastada aqui de Vieira, a Prozis. Porquê é que não se fala com o administrador da Prozis? Ele está farto de querer aumentar o seu projeto, o seu negócio. Ele podia alastrar para Vieira do Minho, mas não vai fazer, porque praticamente aqui não permite instalar-se. Há aqui uma série de elites aqui no meio, com certo cuidado que nós temos que ter, e pronto, e é isso, e estamos sujeitos a eles. Temos um Chega expectante ou um Chega atuante? Temos um Chega atuante e expectante.
Muito obrigado. Concluímos aqui esta conversa, Obrigado. a segunda dos partidos com representação e atividade no Conselho de Vias do Minho, depois do CDS, como dissemos inicialmente, hoje foi a vez do Partido Chega, representado pelo seu coordenador André Lopes, a quem mais uma vez agradecemos a presença. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.